Olá, bom dia, Rio Grande do Sul. São 11 horas e 37 minutos nesta segunda-feira, dia 9 de agosto. Vamos já falar com os nossos colegas aqui, o Lucas Abate, Gabriela Lerina. Vamos aos destaques de hoje do SBT Rio Grande, começando pelo Lucas Abate. Cadê o Lucas? O Lucas está aqui, ó. Lucas, e a Gabi está ali no outro plasma. Lucas, bom dia. Qual é o destaque de hoje? Bom dia, Glauco, e a todos que nos acompanham. Um flagrante impressionante que vem lá de Tramandaí, no litoral do Rio Grande do Sul. Um acidente, Glauco. Uma motociclista perdeu o controle, bateu no poste, bateu na lixeira e a caroneira morreu. Meu Deus. Só que sabe o que ele faz logo após o acidente, Glauco? Foge do local. Daqui a pouco eu conto os detalhes e o desfecho dessa ocorrência. Tá combinado, então, daqui a pouco o Lucas Abate contando os detalhes desse acidente. Que coisa horrível, que imagem horrível. Gabriela Lerina, o seu destaque, bom dia. Olha, oi Glauco, boa tarde, bom dia pra você, logo boa tarde. Pois é, seguinte, vamos até Santa Rosa pra gente ver um flagrante de uma briga que mais uma vez, sabe o que envolveu? Um facão, isso mesmo que eu estou dizendo, Glauco, teve briga em um dos locais bem conhecidos lá de Santa Rosa. Um homem brigando com um facão. O que será que essa faca gigante estava fazendo lá em meio a esses jovens? E por que essa briga? Daqui a pouco a gente traz essas respostas, né, Cláudio? Daqui a pouquinho, então, Gabriela Lerina me chamou a atenção que não é a primeira vez. Aliás, fato reincidente no mesmo local em Santa Rosa. Meu Deus do céu, o que o pessoal faz sempre nesse local aí que tem que brigar tanto, né? Agora, vamos falar de coisa boa também, porque é o seguinte, ó. Foi um final de semana bom pro esporte. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Roda a vinheta aí, porque está começando o SBT Rio Grande hoje. Eu quero saber o seguinte, a Estael Cias está a postos, porque hoje tem previsão do tempo. Será que vai ter temporal, enxurrada? Porque o que aconteceu no Maracanã, vai chover quantos dias sem parar? Matheus Schenck, por favor. Goleada colorada, 4-0. Não, nem o mais otimista poderia esperar. É verdade. Boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos. Daqui a pouquinho nosso boa tarde também ao Jeremias. Que massacre, amigo! A gente tinha falado semana passada, você lembra? Que a gente falou que o Renato vinha com 5 jogos, 5 vitórias. Inclusive, bota na tela, Richard, a sequência do Flamengo até o Internacional. Olha aí, Glauco, o Inter enfrentou esse Flamengo aí com uma sequência de 6 vitórias seguidas. Sabe o que aconteceu lá no Maracanã? Presta atenção. Aconteceu uma explosão de gols. O Internacional massacrou a equipe do Flamengo, 4-0 fora o baile. 3 gols de Yuri Alberto. Finalmente Tyson desencantando com um lindo gol, um golaço no Maracanã. Uma noite para Colorado nenhum botar defeito. Ontem, impressionante. A gente já tá vendo aí os lances dessa partida, os gols do Internacional. Glauco, não perde as contas, foi 4-0 Não, fora e 3 no do baile. Yuri Alberto, tá? E eu disse, eu lembro muito bem disso, meia culpa, empate no Rio era vitória. Ah, mas antes do jogo, esse acordo estava feito. Olha né? quem tá fazendo sinal pra mim aqui. Daqui a pouco o Leandrinho vai botar ele na tela. Eu sei, eu já me adiantei, porque eu sei que o Jeremias ia me cornetear, né, Jeremias? Mas é óbvio, Glauco. Ô, Schenck, eu falei. Mas se jogar fechado, se botar o mercado na lateral, o Inter vai ficar só atrás. Começou com o Paulo Vitor, estratégia... Olha, Diego... O Yuri Alberto fez 3 gols. Daniel fez uma defesa, pelo menos uma defesa incrível, né, Schenck? A gente está vendo aí os melhores momentos. Daqui a pouquinho a gente vê a defesa do Daniel. Incrível mesmo o que fez o Internacional, né, Jeremias? Agora, Glauco, Schenck, todo mundo que tá aí. E o Diego Aguirre? Ninguém vai falar da estratégia do Diego Aguirre? Claro que sim, por supuesto. Dobrou o Renato, redobrou, virou do avesso, 4-0. Chocolate! É aquela música, né? Chocolate. Não, inclusive, a gente está vendo aí, o Inter foi perfeito em todos os aspectos. As defesas do Daniel, olha só, o Daniel teve a melhor noite com a camisa do Inter e foi ontem. Depois o Tyson, olha o Tyson dando meia-lua no Felipe Luiz. Que maldade, o Felipe Luiz tem família, não se faz isso, Tyson. Coitado do cara. Mas que barbaridade. Assim, o Tyson com 30 anos dando pique no Maracanã desde o campo de defesa. 100 metros, sei lá quanto. Impressionante o que fez o Internacional. Essa defesa do jogo do Daniel,
emulando o Gordon Banks na Copa de 70. Emulando, gostei dessa palavra, emulando. Aí o Gabigol sendo expulso, pode até continuar os melhores momentos, aí não tem problema. O Gabigol sendo expulso e depois o Yuri Alberto também na correria. Incrível o que fez. Aliás, Yuri Alberto, 3 gols contra o São Paulo no Morumbi, 5-1 pro Inter. 3 gols no Maracanã contra o Flamengo, 4-0 pro Inter. Yuri Alberto cresce nesses jogos, é incrível como joga esse rapaz. É o rei do Morumbi do Maracanã. Aliás, no Dia dos Pais, Papai é o Maior, aquele segundo hino, o hino alternativo do Internacional. Parabéns aos papais colorados, porque foi realmente um domingo e tanto. Papais colorados que devem ter muito o que comemorar na internet. Inclusive, vamos dar uma olhada, Richard, botar aí na tela para você os memes do Internacional goleando. Tira a frase, por favor, para a gente poder ler. Ali, ó. Mãe, posso dormir com você? Tenho medo do Yuri Alberto. O flamenguista deve ter sonhado com o Yuri Alberto. Hoje tem gol do Yuri Alberto. Não é do Gabigol. Não, o Gabigol teve uma noite horrível ontem, né? Foi até expulso. Sem o meu Grêmio eu não consigo, Renato. Mas aí veio aquela questão toda. Quem é que ganhava? Era o Renato ou era o Grêmio hoje que ganhava? Hoje teve baile no Maracanã e isso está mais do que certo. Enquanto você lia, mais um gol do Yuri Alberto. É uma rima, né? Os poetas da internet estão fazendo a festa. O grupo flamenguista desanimado. No metrô. Tá feia a coisa. Ficou feia tem a que coisa aproveitar. Agora, Jeremias, o Schenck, olha o Cristo Redentor aí vestido de Inter. Imagens quase verídicas. Só que assim, não é a solução de tudo, né? Calma lá, o Colorado agora vai ficar bravo comigo. Calma lá, não. Tá foi uma baita vitória. Não, eu sei disso. Alegria. Tá bom, não falo mais. Continue vocês. Tá querendo tirar a alegria do torcedor colorado que vinha com 2 vitórias no comando do Aguirre. 2 vitórias. Olha aí, ó. Já tá liberado o baile no Rio? Tá liberado o baile no Rio. Jeremias, o Glauco tá querendo nos enlouquecer aqui. Não, só um pouquinho. Ô Glauco, tu que é um cara que tá vendo futebol há mais tempo, olha como eu sou educado. 4-0 fora de casa. E 4-0 não foi com o terceiro e o quarto gol aos 40 e picos do segundo tempo. 28 minutos do segundo tempo. Podia ter sido mais. Podia Poderia ter sido mais. Tá, olha só. Antes de encerrar essa nossa participação inicial, vamos fazer o seguinte. O torcedor gremista se acostumou durante 4 anos a ouvir as mesmas palavras do Renato depois de derrota. A mesma coisa, sempre a mesma palavra. E ontem foi a mesma coisa também. Nós iríamos tropeçar uma hora. Infelizmente, nós tropeçamos hoje. E não tem um time imbatível. Todo mundo vai tropeçar. Da mesma forma que o Flamengo lá na frente vai tropeçar de novo. Isso faz parte do futebol. O Flamengo não vai ganhar todos os seus jogos. Parecia das épocas de Grêmio, né? Parece aquela história. Esse filme eu já vi. Schenck, daqui a pouquinho estamos de volta. Daqui a pouquinho tem mais esporte. O cumprimento é assim, na ponta, tá? Tchau. Até daqui a pouco. A gente vai mudar de assunto agora para uma coisa que chamou a atenção, extremamente horrível a imagem que nós vamos mostrar, tá? Exclusivo. Bota aqui, Leandrinho. Olha aqui, ó. Nessa câmera, Leandrinho, por favor. As imagens de um acidente em Novo Hamburgo, um acidente com morte que aconteceu nesta madrugada. Eu quero chamar aqui a Gabriela Lerina, que está na redação, para falar com a gente sobre esse acidente aí, Gabi. A gente vai ver na imagem aí o carro rodopiando, batendo contra o pilar numa rua movimentada lá de Novo Hamburgo. Conta pra gente como foi essa história. Ai, dá uma agonia de ver, né? Ainda mais, olha só os detalhes dessa ocorrência, viu, Glauco? Isso aconteceu na Avenida Nações Unidas, que é uma das mais conhecidas lá de Novo Hamburgo. Esse carro que a gente consegue ver aqui à direita do vídeo é um Voyage branco, ele vem em altíssima velocidade, viu, Glauco? E bate com tudo, acaba colidindo nesse carro que está cruzando a frente dele. Tava o sinal vermelho, detalhe, o sinal estava fechado, ele deveria parar. Foi com tudo e o impacto acabou batendo numa pilastra que fica ali junto, logo ao trem que fica em cima. Olha só o desastre dessa ocorrência, Glauco. Um motorista alcoolizado, Glauco. Meu Deus. Embriagado, foi preso em flagrante. Do lado de trás, na carona, estava um homem que perdeu a vida, Glauco. Dentro do carro, não resistiu aos ferimentos em função do impacto da batida, já que o carro ele bateu e fez assim, ó. Né? Dá um chicote, né, Gabi? Dá aquele chicote assim. E não se tem informação se ele estava com cinto, né, no banco de trás. É uma coisa horrível, né? A gente tem as imagens, inclusive, de hoje de manhã. Pedi para o Leandrinho botar aí, o Richard também. Olha a situação, como ficou o local hoje pela manhã. Olha aí, roupas. São pedaços de roupas e roupas espalhadas pelo chão. De uma mulher, Glauco, que estava ao lado do motorista. Que era a carona, né? A carona do lado, ela tá ferida, ficou ferida, os pedaços aí de roupas, né? De documentos, de objetos que estavam dentro do veículo ficaram espalhados no chão ainda hoje pela manhã.
devido à força do impacto. Olha só como é que ficou a pilastra. Cheia de marcas, né, em função deste carro que veio aí em altíssima velocidade. Olha, Glauco, foi por segundos também, que a gente consegue ver depois novamente na imagem do flagrante registrado por uma câmera de monitoramento que fica bem em frente ao local, que passava um homem com um cachorro. Já que imaginou? coisa, né? Ô, Gabi, a gente pode ver aqui a imagem com mais detalhe, porque é o seguinte, ó, dá pra ver, é um Voyage e um Fox, né, que estão envolvidos nesse acidente. Você vê que vem um carro em alta velocidade. É o carro que bate no outro em alta velocidade. Dá para ver que ele não vinha em velocidade baixa, não. E esse carro que foi atingido, ele acaba dando uma parada, consegue evitar o pior. Só que este carro em alta velocidade, o Voyage, né? Ele vai bater de ré com toda a força naquele pilar. E aí não há possibilidade, realmente, infelizmente, né? A vítima, nós temos a identificação, William Maciel dos Santos, de apenas 30 anos. É mais um jovem que se vai na nossa guerra urbana do trânsito. Infelizmente, a gente tem vários exemplos. Só que a cada dia a coisa se repete. Gente embriagada ao volante, me parece que não tem medo da legislação, da punição. Impunemente eles acham que vai acontecer isso aí, só que não pode. Neste caso aí nós tivemos uma vítima, em vários outros casos nós temos vítimas em decorrência de imprudência no trânsito. Olha que imagem chocante, que coisa terrível isso. Não há o que dizer, né, Glauco? Olha, realmente o carro estava em alta velocidade, no outro veículo tinham 4 pessoas de uma mesma família que não ficaram feridos. Por sorte, e eu reforço, Glauco, acho que a gente consegue até parar a imagem aí, tu consegue ter um acesso melhor que eu, para mostrar que parece um senhor caminhando com um cachorro minutos Isso antes. chamou atenção, tá lá em cima da imagem, ó, o Richard tá reproduzindo pra gente. No momento em que há o choque, tem uma pessoa, não dá pra ver muito bem na imagem, porque ela não é tão definida assim, mas na parte de cima aqui tem uma pessoa. Você tava falando que essa pessoa tava passeando com o cãozinho, é isso? Mas, olha, presenciou e, mais do que isso, escapou desse acidente. Ele estava aqui presente no momento em que aconteceu aquele choque violento entre esses dois veículos, Gabi. Pensa só o que não passou na cabeça dele, né, Glauco? Nossa. Imagina vendo aquela cena, aquele desespero, ele ali quase, por pouquinho que ele não é atingido, né? Não recebe aí um veículo em alta velocidade passando por cima dele. Já pensou, Glauco? Não tem nada a ver com a sua história. Agora, Glauco, um homem embriagado, Glauco. Dá pra acreditar nisso? Não é caso 2021. isolado, né? A gente volta a falar sobre isso aí. Nós vamos mostrar, aliás, mais um caso, né, Gabi, ainda hoje no SBT Rio Grande, de suspeita, pelo menos, de embriaguez, de um motociclista e também uma morte que aconteceu no litoral do estado. Mas olha aí, para as pessoas que estão nos acompanhando agora, são 11 horas e 52 minutos, estamos falando de um acidente que aconteceu em Novo Hamburgo, Nações Unidas, uma via que tem regularmente muito movimento. Neste caso aí, 2 carros se envolveram nesse acidente, um Voyage e um Fox, sendo que um desses veículos que vinha em alta velocidade, você está vendo aí, ó, pela Nações Unidas, ele acabou batendo de ré a parte traseira no pilar. O pilar deu para ver na imagem. O Richard, tem como colocar de novo as imagens de hoje pela manhã, do que aconteceu, do rescaldo do trabalho dos bombeiros lá? Olha, o pilar, Gabi, o pilar tem a marca do acidente, logicamente, mas ele é feito para isso. Ele é extremamente duro, ele não vai acontecer mais que isso realmente. O impacto é que foi muito forte e um carro nessas condições, ele vira uma sanfona, como a gente brinca, né? Ele simplesmente achata e no caso aí o passageiro que estava no banco de trás acabou vindo a morrer. Repetindo, 30 anos, um jovem que perdeu a vida nesse acidente lá em Novo Hamburgo. E mais uma vez a gente pede, pessoal, essa questão do trânsito e da bebida, embriaguez, não é de hoje. Isso aí é questão de consciência, não precisa ter regulamentação de trânsito para as pessoas se tocarem, né, Gabi? Que não pode, não combina uma coisa com outra. Não entra na minha cabeça, Glauco, a gente está em 2021, existe uma legislação e nem que nem existisse, né, Glauco? Pelo amor de Deus, como é que tu vai pegar um carro depois de ter ingerido bebida alcoólica? E mais do que isso, Gabi, você tem agora uma morte, entre aspas, nas costas. Exatamente, vai responder. Vem cá, essa pessoa estava dentro do carro, junto com esse motorista, junto com a acompanhante, uma passageira, estava no banco do carona. Logicamente é conhecido, é amigo. Você vai conviver para o resto da vida com esse peso na consciência de ter matado alguém por um acidente de trânsito em que você foi responsável e bebeu? Por sua Olha culpa só, total, né? Essa talvez seja a principal pena, a principal punição para quem provoca um tipo de acidente como esse.
A gente não cansa de repetir, olha, prudência no trânsito nunca é demais, mas tem coisas que não precisa campanha, não precisa punição, não precisa multa. A gente está vendo aí, olha a imagem do carro, como ele ficou, lembrando, um Voyage e um Fox. Se alguém chega no local do acidente, como chegaram os bombeiros logo depois, não dá para dizer que carro é esse. Que carro é esse que bateu de ré e acabou matando esse passageiro que estava no banco de trás? Não dá nem para ver, porque ele ficou completamente destruído, tamanha a velocidade. A gente viu aí nas imagens, né, que foi imprudência ao volante. Só para a gente localizar quem está nos acompanhando, isso aconteceu na Avenida Nações Unidas com a Rua Guarujá. Foi bem no cruzamento, o motorista estava com a sinaleira semáforo vermelho, deveria parar, não parou, ao contrário, vinha tocado, chutado e, segundo a polícia, estava embriagado. Tá aí o resultado. Que barbaridade. Então tá, muito obrigado por enquanto, Gabi. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais. Vamos lá então, seguir na nossa missão. Agora são 11 horas e 53 minutos. Oi, gente, vim fazer uma visitinha rápida aqui para vocês. E para lembrar que ontem foi Dia dos Pais. Que data gostosa, não é verdade? Com certeza você tem algum pai por perto, que é especial para você, que tem sua admiração e carinho. E, sem dúvida, o que você mais deseja a ele é saúde. E sabe quem pode te ajudar nisso? A IBCM, que tem estado aqui com a gente. O plano de saúde da IBCM está pronto para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. São muitas especialidades médicas, além de odontologia, terapias e fisioterapia. Tudo pelo melhor valor do mercado e sem qualquer coparticipação. E para você poder cuidar melhor da família toda, o valor não muda de acordo com a idade. Tudo pensando em sua saúde e tranquilidade. Ligue agora para 0800 647 5511 ou chama no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela e conheça mais o que a IBCM tem para oferecer a você. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público municipal e estadual. Grande abraço, amigo André Har, uma honra para mim estar aqui substituindo o André. Agora é o seguinte, eu quero chamar Sirene. Como faz o André? Cadê a Sirene? Tá aí. Porque uma mulher de 40 anos morreu no centro de Tramandaí. Ela estava na carona de uma moto que bateu contra um poste. Você lembra que eu falei há pouco, né, que a gente ia falar de mais um caso, infelizmente, de motorista, neste caso o condutor de uma motocicleta, com suspeita de embriaguez, causando acidente com morte. A imagem, simplesmente, ela é chocante. Você está vendo aí na tela. Eu quero chamar o Lucas Abate aqui para conversar comigo a respeito deste acidente, porque temos a informação, Lucas, de que o condutor fugiu do local. Quer dizer, é mais um agravante, Lucas. E fugiu, Glauco, porque provavelmente estava embriagado. Mais um acidente provocado por motorista alcoolizado que resultou na morte. Aí soma aí, Glauco, olhando essas imagens. Andar na contramão, andar em alta velocidade, andar sem capacete na moto e conduzir a moto embriagado. O resultado, infelizmente, não poderia ser outro. E essa mulher de 40 anos morreu nesse acidente. Glauco, a imagem é impressionante. Lá no fundo, veio o condutor na moto, segundo testemunhas, tinha um quebra-molas lá. Ele passou em alta velocidade, acabou pulando, quicando por ali, perdeu o controle da moto, bateu em um poste e depois a caroneira caiu e logo na sequência o condutor da moto também caiu, Glauco. Isso tudo de forma muito rápida, muito veloz, que aconteceu lá em Tramandaí. Só que o agravante vem na sequência da imagem, Glauco. O homem se levanta, olha para a mulher, vê que ela está mal, desacordada e simplesmente vai embora. Pois eu estava tentando, Lucas. Com esse homem que aparece aí nas imagens. Eu estava tentando entender a sequência da imagem. Lembrando você que esse acidente aconteceu em Tramandaí, no litoral norte. São 11 horas, 57 minutos, 56 ainda. Um acidente, um grave acidente. A gente vê nas imagens aí o flagrante de uma moto que acabou se chocando num poste ali, uma das ocupantes. E essa moto, logicamente, caiu. O condutor vai de encontro a esta lixeira no litoral norte, em Tramandaí, com suspeita de estar pilotando embriagado. Agora, eu queria que você detalhasse um pouco mais essas imagens. A gente vai mostrar daqui a pouco também, conversando com a Gabi Lerina. Porque é o seguinte, me parece na imagem que a moto, exatamente, ela não chega a bater
no poste, né? Roda aí pra gente. Ela passa aqui pelo lado, né, do poste. Me parece que a carona, no caso, a mulher que estava na garupa, que acabou sendo vítima fatal, ela deve ter batido com a cabeça no poste. E o detalhe, ela estava sem capacete. Isso é muito grave, é isso, né, Lucas? É isso que diz a testemunha, né, Lucas? É isso, Glauco. Ela estava sem capacete e isso certamente foi um agravante, porque a gente vê o homem mesmo na pancada, ele não se fere com gravidade, tanto é que consegue sair correndo ali do local, consegue fugir do ponto. Já a mulher, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Ela que foi identificada como Vanessa Firmo, de 40 anos. Glauco, na sequência das imagens, aparece um segurança, um guarda ali com uma lanterna, como se estivesse falando pro condutor da moto: onde é que tu vai? Para onde é que tu vai? Vai sair aqui do local? E a nossa equipe conversou com esse homem e ele nos relata o que aconteceu, o que ele viu. Vamos ouvir. Bateu no quebra-mola, saltou. Quando bateu no chão, se desequilibrou. A moça que vinha na garupa desviou para o lado e bateu a cabeça no poste. O cara já estava se levantando, daí eu desliguei a moto, perguntei o nome dele. E fui ver como é que estava a guria. Tinha uma poça de sangue embaixo. Nesse momento eu voltei para dentro da empresa pegar o telefone para ligar para a emergência. E o rapaz da moto começou a pedalar a moto para fugir. Meio-dia, 11 horas e 59 minutos. Quase meio-dia, você que está fazendo o almoço aí, prestando atenção nas nossas informações. Esse caso grave aí aconteceu em Tramandaí, no litoral norte do estado. A gente está mostrando as imagens de um acidente com motocicleta. Uma mulher acabou morrendo, uma mulher de 40 anos. Foi a informação que foi dada agora pelo Lucas Abate. A gente está vendo aí um momento, Lucas, em que estes funcionários de uma empresa de segurança estão fazendo o atendimento. Só que, pelo que eu entendi, então, estes funcionários, me ajudem aqui, a Gabi também está por dentro desse assunto, enquanto eles buscavam ajuda, foram atrás de ambulância, enfim, porque já viram que a situação dela era muito difícil, esse condutor, ele fugiu. Gabi, foi isso mesmo? Você também que viu esse caso pela manhã, ele foi irresponsável mais de uma vez. Exato. Até porque, né, Glauco, como você disse, trouxe no início, tem essa suspeita de que ele estava alcoolizado. Quem nos contou isso foi uma das testemunhas. E aí o seguinte, então esses seguranças que trabalham numa empresa de segurança, eles estavam acompanhando, viram toda a situação, foi até inclusive a câmera de monitoramento que gravou, que registrou esse flagrante desse acidente, foram correndo para a rua quando ouviram um barulho, viram uma moto vindo desgovernada, recém tinha passado em cima de um quebra-molas, a moto voou, eles perceberam então que a moça, a Vanessa, bateu a cabeça no poste, que a moto caiu, o condutor também caiu, mas assim, em questão de segundos, ele meio que parece que dá uma desmaiada, já volta, né, acorda novamente, vai verifica a situação da vítima e simplesmente, Glauco e Lucas, ele pega e dá no pé. Não, isso é... Os testemunhas, os guardas, os seguranças, eles contaram que foram só para dentro ali do local para pegar o telefone, para ligar correndo para um socorro, porque como vocês ouviram ali, o testemunho disse que tinha sangue no chão, bem abaixo da cabeça dessa mulher, então possivelmente ela estaria em estado grave e foi exatamente o tempo em que ele conseguiu ligar novamente a moto, fez 2 ligações ali, não conseguiu na primeira, na segunda ele conseguiu. Ele pedalou a moto, né? Ele usou o pedal, né? Ele não ligou ela, se é que ela tenha a ligação automática pela mão, até porque caiu a moto, enfim. Ele foi lá, ligou com o pezinho. Agora eu queria saber, Lucas, aquela perguntinha que é um tanto bola nas costas, mas enfim, a gente tem informação, esse rapaz aí já foi identificado? O que vai acontecer? Se é que não aconteceu? Olha, Glauco, a informação que a gente tem é que ele foi identificado logo na sequência, encontrado pela Brigada Militar e levado até a Delegacia de Polícia de Tramandaí. O que aconteceu depois disso e se ele permanece detido, a gente não tem essa informação no momento, mas está identificado e já foi levado à Delegacia de Polícia. A Gabi, agora, Lucas, tem... a Gabi levantou o dedo aqui, ó. Acho que ela tem alguma coisa. Eu tenho informação sobre a vítima, né, Glauco? Infelizmente, né, os familiares já postaram nas redes sociais que já houve a cerimônia de despedida, aconteceu em Alvorada, na região metropolitana, agora há pouco. Então,
realmente a situação ali muito triste Lamentável. de todos os familiares nas redes sociais. E a informação, eu também repito essa informação que o Lucas trouxe, de que a Brigada Militar conseguiu identificar, foi até a casa deste homem que deu no pé depois dessa situação toda em que envolveu a morte da Vanessa, de 40 anos, e conseguiram encaminhar e levá-lo até uma DPPA, uma delegacia de polícia lá de Tramandaí. Tá certo, então. Por enquanto, muito obrigado, Gabi, Lucas. A gente vai acompanhar esse caso, logicamente, porque é mais um absurdo do nosso trânsito. E atenção, porque criminosos assaltaram um supermercado no final de semana para roubar sabe o quê? Final de semana, Dia dos Pais. Será que eles queriam fazer uma festa para os papais? Só que é o seguinte, com a carne que eles não pagaram, olha o barulho aí. Dá para ver o barulho aí dos disparos, a polícia indo atrás. Olha aí, vamos ouvir. Você está vendo aí o carro fugindo, ou pelo menos tentando empreender fuga, e policiais indo atrás desses criminosos, ladrões de carne de um supermercado. A gente está vendo aí a imagem, inclusive bem identificado, o supermercado. Eu quero falar com a Gabi Lerina, que tem mais informações a respeito deste caso aí, onde aconteceu, o que eles queriam além da carne. Gabi, me diz. Pois é, 9h30 da manhã, dá pra acreditar, Glauco? Eu acredito, Gabi. 9h30 da manhã do sábado, lá na rua Doutor Barcelos, que fica em Canoas, aqui na região metropolitana, que é uma rua bem conhecida, inclusive. Pois é, 2 homens, então, entraram dentro deste supermercado e já anunciaram o assalto, começaram a pegar os produtos que eles queriam, especificamente carnes. Foi quando o gerente lá do estabelecimento notou que estava acontecendo um assalto, foi para cima deles, começou uma luta corporal entre eles, e aí na saída tinha um policial militar que estava de folga e que percebeu a movimentação desses bandidos, e é naquela situação que a gente vê ali, tá vendo? Tem um policial do lado de fora que dispara contra os criminosos. Agora, Gabi, deixa eu falar um negócio aqui. São 12 horas, 4 minutos, estamos falando desse caso aí de criminosos que foram até um supermercado para roubar carne. Só que 9h30 da manhã, pouco mais de 9 horas da manhã, em Canoas, numa região muito movimentada, com risco para outros clientes. Gabi, eu quero te dizer o seguinte, eu, nesse final de semana, cumpri o meu papel, de pai, fui fazer alguma coisa em casa, fui até um supermercado. 1 quilo da picanha, eu anotei aqui, R$ 89,90. Tá bom, realmente, é um valor caro, né? Bem alto. Ladrões querem picanha? Muito bem. Quer dizer, muito bem não, muito mal. Porque eles não pagaram e aí geraram toda essa confusão aí. Não é explicação, logicamente, mas o que significa? Tem gente agora roubando carne, roubando picanha, era só o que faltava, Gabi. E o seguinte, clientes que estavam ali, logicamente, 9 e pouco da manhã, 9h30, já tem muita gente fazendo compras. Final de semana, que o clima era ótimo, muita gente preparando o almoço, projetando o almoço de Dia dos Pais. E olha só, a gente vai ouvir de novo, por favor, o Richard, bota aí pra gente as imagens. Os criminosos estavam tentando fugir naquele carro ali, a gente está vendo. E policiais simplesmente trocando tiros, logicamente, que eles estavam tentando fazer o trabalho deles. É obrigação deles, fazendo ali o seu trabalho para tentar fazer com que o carro parasse. E aí eu te pergunto, e se tem gente no meio disso aí, E se tem criança, Glauco? Meu E se Deus. tem família, Glauco? Se tem uma vovozinha, um vovozinho, se tem um de nós? Pelo amor de Deus, né, Glauco? 9h30 da manhã, olha só os tiros, isso é Canoas. Isso aí não é filme, não. Isso é Canoas aqui, região metropolitana, Deixa eu Glauco. mostrar aqui, Gabi, deixa eu pedir pro Richard botar de novo a imagem aqui, que dá para ver aqui no canto, Você tá vendo, o rapaz... Eu não sei se isso aqui é segurança, se ele é policial. Esse é o policial militar que estava de folga, sim, que percebeu toda a Então ele está movimentação. atirando, me parece que ele não está atirando exatamente para tentar matar ninguém. Ele está, inclusive, tentando atirar no pneu para fazer com que esse carro parasse. E ele consegue, viu, Glauco? O carro acabou tendo o pneu furado, então. Exatamente, ele consegue impedir a fuga, um deles é preso ainda no local lá e o outro depois no bairro Harmonia. Esse é um dos criminosos que foi pego, olha aí, com essa quantidade de carne. Olha aí, tem uns bons quilos de carne, realmente. Está aí o pneu que foi atingido por um dos tiros, um ou mais tiros, Agora eu volto a repetir, não tem mais lugar, não tem hora, não tem mais o que eles não queiram roubar, porque nesse caso nós estamos falando de carne, e eu repito aqui, realmente a picanha
tá cara. Picanha e cerveja, neste caso aí, é para fazer a refeição completa, Dia dos Pais. Ah, tá. Mas vai trabalhar para comprar a picanha e a cerveja, Gabi. Não vai botar mais pessoas em risco. Você quer arriscar a própria vida? Cada um responde pelos seus atos. Mas também aí, ó, olha o que esse policial teve que fazer. E o atirar no gerente, pneu. Glauco, o gerente que entrou em luta corporal com esses dois bandidos, ficou ferido, né? Imagina, ele estava lá trabalhando, teve que tentar conter essa situação, uma ação criminosa dentro do estabelecimento, que ele é responsável. Foi lá, começou a brigar, a lutar junto com esses bandidos, ficou ferido. Imagina só, graças a Deus não passou de nada muito grave, ficou com ferimentos leves. Mas imagina o trauma também que fica, né, Glauco, a situação. Não. Quando é que tu vai imaginar que 9h30 da manhã eu vou entrar no supermercado para roubar carne, já né? tinha aquela história, Gabi, sair de noite é perigoso. Não, eu vou no supermercado hoje de manhã só fazer umas comprinhas. Também é perigoso, infelizmente. Gabi, muito obrigado por enquanto. Já já a gente volta a conversar, porque vem aí mais um recadinho. Agora são 12h08. Quer melhorar o seu sorriso? Então preste atenção nesse recado da doutora Mara da Sorri Fácil, né, doutora Mara? Boa tarde. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Mara Santi e hoje estou aqui para falar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e tem vergonha de sorrir. Os implantes dentários da Sorri Fácil são a solução para você. Chegou o momento de você priorizar a sua qualidade de vida e conquistar o seu melhor sorriso. Estamos te esperando com um atendimento especial entre os dias 9 e 14 de agosto, no sábado, dia 14, com horário estendido até às 18 horas. Chegou a hora de voltar a ter confiança e sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 ou ainda busque a Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Olha, gente, a gente volta a falar agora de um assunto que dominou o Estado e continua dominando. O caso Miguel, o menino que foi assassinado pela própria mãe aqui no litoral norte. Uma coisa absurda, né? Os bombeiros chegaram ao 12º dia de buscas ao corpo do menino, de apenas 7 anos. Morto, como eu disse, pela mãe e a madrasta em Imbé. Olha só, no fim de semana, a Polícia Civil entregou parte do inquérito e indiciou as duas. Pelo que elas respondem, Lucas Abate, eu quero conversar com você, que está muito por dentro deste assunto, tem acompanhado direto, aliás, várias viagens ao litoral norte, conversando com o delegado, acompanhando as investigações e agora este resultado, pelo menos parcial, deste inquérito. Lucas. Pois é, Glauco, já são 12 dias acompanhando diretamente o caso, as buscas, a investigação e agora a conclusão de parte desse inquérito é indiciando a mãe, a Yasmin Rodrigues, de 26 anos, e a madrasta, a Bruna Porto da Rosa, de 23 anos. E olha só, Glauco, os crimes que elas respondem, pelo menos neste primeiro momento. Tortura, por conta das agressões que o menino sofreu, daqueles vídeos horríveis que a gente mostrou do menino sendo preso e ameaçado dentro do armário, as agressões dentro de casa, aquela cena em que até uma lajota, uma parte do azulejo é quebrada. Então, por isso, elas respondem por tortura, por homicídio duplamente qualificado, pela morte do menino e também por ocultação de cadáver. Como elas mesmas disseram, elas jogaram o corpo no rio e ainda até hoje tem as buscas. E tudo isso, Glauco, com um agravante de ser um crime cometido contra o descendente. Ou seja, seguindo assim o processo, elas vão ser responsabilizadas aí para uma pena bem grande, passando certamente dos 30 anos de prisão. Mas apesar da entrega dessa parte do inquérito, a polícia segue investigando o caso, tem mais provas a analisar, quer analisar principalmente os celulares. Foi feita uma extração completa do conteúdo e o delegado quer analisar tudo que tinha de conversas, vídeos, imagens, ligações, para saber se tinha mais alguém envolvido nesse crime. Vamos lembrar, tem uma mensagem que a Bruna fala sobre um tal de Lorenzo. Pois é, Lucas. Quem é o Lorenzo, Lucas? Um pouco mais forte. Quem é o Lorenzo? Porque é o seguinte, Lorenzo... primeiro veio a informação de que o Lorenzo seria amigo imaginário. Agora tem uma pequena divergência. Amigo de quem? Se é que ele existe. Do menino Miguel, da Bruna
da Yasmin, de quem que é e existe? Olha, o Lorenzo, como está na conversa, seria, e é o que tudo indica até o momento, um amigo imaginário da Bruna, da madrasta do menino Miguel. Ela disse que tem 3 amigos imaginários que acompanham ela desde a infância. Olha aqui, ó, desculpa, seria Lucas, um deles. só para destacar aqui, o Miguel se soltou, daí o Lorenzo prendeu de novo, deu comida para ele mandou te dizer para te prender mais forte. Ou seja, é um amigo imaginário que praticava as mesmas aberrações que os amigos, a mãe e a madrasta reais, entre aspas, assim, porque a gente não sabe exatamente o Lorenzo, né, se existe, se não existe. O fato que faz parte do enredo, como sendo também torturador do menino Miguel. Olha o que está escrito. Miguel se soltou, porque ele ficava preso, né? Dentro daquele espaço mínimo, daquele armário lá. Se soltou, daí o Lorenzo prendeu de novo, deu comida para ele e mandou dizer para te prender mais forte, possivelmente porque o Lorenzo poderia ou teria se soltado. Que coisa absurda isso aí. É um né? nível de loucura, né, Glauco e Lucas, porque é o seguinte, ó, se realmente esse é um amigo imaginário, então, da Bruna, que é a madrasta, então é o seguinte, ela usava ele para justificar as agressões e a tortura com o menino. Né? Isso, e detalhe, e a mãe, Yasmin, beleza? Olha o outro pedaço topava, aqui, Gabi, ó. A mãe topava, tá ótimo. Se o Lorenzo mandou, tá tudo conivente. certo. Exatamente. Se o Lorenzo disse pra fazer, então faz. Ah, por favor, né? Olha aí, Gabi, que tá aparecendo no nosso vídeo. Ó. O Lorenzo mandou e fez ele limpar o guarda-roupa. O Lorenzo mandou ele tomar banho, né? Quer dizer, é uma coisa tão bem tramada, faz um roteiro ali, essa mãe, essa madrasta, que a gente fica em dúvida se existe ou não, mas o fato é que ele está muito presente, o Lorenzo, e faz parte agora deste processo policial de inquérito, de investigação, apontar, né, Lucas? Afinal de contas, onde é que a gente vai parar? E se existe o Lorenzo realmente? São 12 horas, 14 minutos. O Lucas acompanhou ainda o trabalho que está sendo feito também nesse final de semana, eu imagino tenha sido ainda muito intenso, porque as buscas seguem, né, Lucas? Isso, Glauco. Só para completar com relação ao Lorenzo, ainda não se foi localizado ninguém com esse nome e a polícia acredita que de fato é um amigo imaginário. Lembro até que perguntei para o delegado, é possível que tenha uma pessoa? E o delegado respondeu, olha, é muito difícil imaginar que 3 pessoas estejam num nível de loucura tão grande a ponto de fazer isso com uma criança. Uma já é difícil, 2 é demais, uma terceira pessoa é bem complicado de acreditar. Com relação às buscas, Glauco, 12º dia de buscas. Na sexta-feira, os cães percorreram por terra vários pontos, vários terrenos. A gente acompanhou ao vivo aqui no SBT Rio Grande. Até num terreno foi encontrado algum indício de sangue, mas nada foi localizado no terreno. E durante o final de semana e hoje, as buscas se voltam novamente para a extensão da faixa de areia. A área foi ampliada. Agora começa de Cidreira e vai até a divisa com Santa Catarina, porque as correntes mudaram, o tempo virou, e inclusive a informação que a gente tem do Corpo de Bombeiros é que o mar está chocolatão e isso está, claro, atrapalhando bastante esse processo de buscas. E pegando esse gancho, a gente até tem curiosidade para saber como vai ficar o tempo. Ainda hoje a gente vai falar com a Estael Cias para dizer para a gente, afinal de contas, muda, chove quando, esfria de novo. Bom, o fato é que a Estael está aí para responder justamente estes aspectos. São 12 horas, 16 minutos. Olha só, quem nunca ouviu falar que no interior o pessoal usa facão? Né, Léo? Facão grande, aquele facão de usar na lavoura, tá? Só que para outras finalidades, até para aquela briga em final de baile e tal. É claro que é extremamente reprovável. Agora, usar facão para isso aí, a gente está vendo uma cidade. Isso não é lá no interior, não é no meio da lavoura. Eles não estão usando para cortar capim, nem para safra de qualquer coisa que seja. Ô Gabi Lerina, o que esse pessoal está fazendo com facão? Me parece que o clima não está muito amistoso, né? Olha, ali deu briga, hein, Glauco? A gente não sabe exatamente qual é o motivo, mas olha, tu viu o tamanho da faca? Dá pra ver a lâmina ali brilhando, daqui a pouco a gente vai ver. E veio por cima de um do outro e seguiram brigando e o outro sem nada ainda partiu pra cima do cara que tava com esse facão. Assustador essa cena, eu diria, hein, Glauco? Não, por pouquinho não termina em tragédia, né, Pra Glauco? quem morou no interior, que nem eu, Gabi, facão era um negócio assim que a gente queria ver longe. Porque Nossa. sabia que é muito perigosíssimo. muito perigoso.
Claro. É aquela coisa assim, ó, qualquer golpe de facão pode causar uma lesão seríssima. Claro. E aí eles estão batendo, inclusive, em gente que está no chão, deitado. Eu não sei ali se ele está com a parte... A gente chama de laçaço do facão, né? Mas ele pode estar muito bem com a parte do fio. E o que preocupa, Gabi, é reincidência. Exatamente. No mesmo local que a gente já mostrou aqui mesmo no SBT Rio Grande, que já tinha dado outra rua. Olha aí. Olha lá. Você tá vendo aí, né, Gabi? Tudo isso é pertinho do Parque Tapeporã. Eu conheço pouquíssimo Santa Rosa, não sei onde fica, mas acho que é um lugar bem movimentado por lá, né, Glauco? Que a juventude costuma se reunir, lembrando que a gente também está na pandemia, né? Mas para jovem, pandemia... aglomerações não deveriam estar acontecendo, mas olha lá a brigalhada novamente lá. Isso aí a gente mostrou na semana passada. Olha o barulho. Ou ouve o barulho, porque olhar o barulho é difícil, né? Garrafas, deu pra ver ali na imagem, um rapaz atirando garrafa, vem várias outras, quer dizer, é briga generalizada, é o pessoal que se reúne pra beber, logicamente que ninguém tá ali pra tomar leite, né? E será que são os mesmos, hein, Glauco? Olha, boa ocorrências questão. diferentes, mas será que são as mesmas, sei lá, os mesmos jovens ali que deve ter alguma rixa já e que Boa aí questão. chegam neste momento e colocam lá à prova essa rixa? Será que é isso, hein? Não sei, mas a gente vai ter essa resposta ainda hoje, porque nós vamos conversar com o capitão da brigada, que conhece muito bem lá, e eu até fui atrás de informações desse parque aí. Ele é um parque muito conhecido de Santa Rosa, o pessoal se reúne ali, são famílias, enfim, só que à noite, pelo jeito, tá virando praça de guerra. Nossa. E a população tá preocupada, E a Gabi. turma do Deixa Disso não tava ali não, né, Glauco? Porque ninguém separou, Mas a né? turma do deixa disso, Gabi, quando tem um facão, olha, é mais deixa do que disso. O pessoal foge. Mas podiam, né, sei lá, dar um jeito ali de se empurrar pra finalizar. Não, seguem tudo brigando ali. E vou te dizer o seguinte, Gabi, nesse exemplo da semana passada aqui das garrafas, tinha gente fazendo assim, ó. Eba, vai lá, esse aí vai dar garrafada, esse aí vai acertar o outro. Tinha torcida organizada. Videogame? É. Os videogames violentos, né? Agora, eu repito, uma cidade como Santa Rosa, Gabi, que é uma cidade queridíssima, uma cidade linda, que não é lá tão grande, pessoas amáveis, receptivas, hospitaleiras. Um abraço a todo o pessoal de Santa Rosa que está nos acompanhando aqui. Não merece ver imagens como essas. Eu imagino que a Brigada Militar esteja muito preocupada e já tenha, inclusive, informações de quem provoca isso. Se é o mesmo grupo ou não. Porque então, eu repito, segundo daqui final a de pouco semana a gente vai falar seguido, com né, eles. Glauco? Não dá, né? Alguma coisa está acontecendo, deve ter alguma rixa ali, devem ser os mesmos jovens, a gente não sabe, estamos com essa informação que nós queremos confirmar, né? Porque não é possível, é muita coincidência, né? Olha aqui, Gabi, nosso pessoal é muito talentoso, né? A Lili está aqui no meu ponto dizendo o seguinte, é briga de facão ou é briga de facção? Muito bem, parabéns, Lili. Bom, mas é bom que, trocadilho. olha, a gente ri para não chorar, porque é um assunto extremamente importante, muito delicado. A população, como eu disse, não merece isso. E outra, a família desse pessoal que está brigando está em casa. Muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo. O filho lá envolvido com um gangue. Será que tem a ver com gangue também? Daqui a pouco a gente vai ver com a Brigada Militar, porque é inadmissível isso que está acontecendo. E tem gente filmando, senão a gente nem saberia, porque as informações é que não tem câmera de segurança, pelo menos quantos nunca tem ali, apareceu. hein, Glauco? Quantos tem? Acho que mais de 10 ali, né? Pois é, me parece o seguinte, ó, time tal contra time tal, e aí vão quebrar o pau. É uma coisa sem explicação. Olha só o golpe que ele dá, os golpes. E aí me cai uma pessoa no chão, a gente está vendo aí. Batendo. Aí eu imaginei, vendo pela primeira vez, não, esse rapaz do facão, ele não vai atingir aquele que está caído. Não, senhor, ele vai lá e dá pranchaço ou dá com a parte do fio. Aliás, é uma coisa que a gente tem que ver. Será que teve gente ferida? Será que teve gente encaminhada para o hospital? Porque eu repito, um facão, ele é extremamente agressivo e perigoso. Ele pode amputar um membro, E por como exemplo. é que sai de casa com um facão desses, né, Glauco? Mas aí tem a questão de ser cidade do interior, né? Eu repito Mas só aquilo. um pouquinho, né, Eu Glauco? que já morei, sou do interior, eu sei que tem muita gente que, inclusive, guarda facão no carro. Mas é uma oportunidade, então, para a gente conversar com a Brigada Militar, né? Comandante Anderson Foliati, para nos dar informações a respeito deste caso, ou destes casos, né, comandante, que estão acontecendo em Santa Rosa. O senhor tem informação, em primeiro lugar, se são as mesmas pessoas envolvidas nos dois episódios? Boa tarde.
Boa tarde, Glauco Paz, boa tarde a todos os telespectadores do SBT Rio Grande do Sul. É uma satisfação poder estar aqui. Sim, esses fatos aconteceram então na semana passada e mesmo nós fizemos um fortalecimento no policiamento local lá no Tapeporã, aqui em Santa Rosa, e aí migrou um pouco o pessoal, né? Saiu daquele local e foi fazer essa briga próximo ali na Expedicionário Weber. E a brigada sim foi despachada, foi lá atender, mas eles já não estavam mais no local. Posterior a isso, no outro dia seguinte, a brigada novamente foi lá e dessa vez identificou, pegou no flagra lá o cidadão, determinado cidadão, ele foi preso, teve o facão recolhido e vai responder na justiça. O comandante, Por favor, Gabi Lerina. O que eles alegaram, comandante? Qual é o motivo dessa briga? Alguém se feriu e são os mesmos ainda, delegado? Comandante? Nesse dia, então, essa briga de facão, essa última que apareceu, é ocorrência de sexta para sábado, 7 de agosto, por volta da meia-noite e pouca. Desculpa, esse é o episódio do facão que o senhor está falando, é isso? Isso, a briga aquela de facão ali é do dia 7 de agosto, então, por volta da meia-noite e pouquinho. E aí, então, não tivemos registro, pelo menos no hospital, fomos até o hospital, fizemos o levantamento, ninguém se queixou de ferimentos. E em relação ao atendimento em si, a brigada foi até lá e eles dispersaram. Acredito que a motivação seja agora o retorno, né? Essa questão da pandemia, agora os protocolos estão sendo mais flexibilizados, o pessoal começa a ir para a rua e aí começa a bebedeira, o uso de entorpecente, abuso na direção e acontecem essas brigas aí, mas nós já estamos com o policiamento reforçado e nós não vamos permitir que isso aconteça. O Gabi, realmente são imagens, né, que chocam, até porque a imagem ela reforça algo que a população sente, né? São 12 horas e 24 minutos, você que está chegando agora, a gente está mostrando estes episódios de violência que acontecem num parque, ou que aconteceram num parque em Santa Rosa, noroeste do estado, Tapeporã. Primeiro foram arremessos de garrafa, brigas de um grupo com outro, e depois simplesmente uma pessoa com um facão ali, agredindo quem estava pela frente, uma briga generalizada, Gabi. Eu imagino que a população da cidade, né, muito preocupada, esteja pedindo ajuda da Brigada Militar aí, né, Gabi? É isso que o comandante está trazendo para a gente, que já foi reforçado o policiamento lá, né, comandante? O comandante, então, eu queria entender um pouquinho mais sobre quem são essas pessoas envolvidas nessa briga. São jovens, como o senhor disse, e esse homem que foi preso com um facão, já tinha alguma passagem, comandante? Sim, ele tinha outras passagens, nós estamos identificando pessoa por pessoa, estamos fazendo um levantamento na internet também, essas brigas muitas vezes são combinadas pela internet, mas com certeza a brigada tem feito a parte dela. Veja bem, só nesse final de semana aqui em Santa Rosa a brigada atendeu exatamente 134 ocorrências. Então essa foi uma das que nós atendemos, né, que foi essa briga, mas atendemos também Maria da Penha, acidentes de trânsito, entorpecente, furtos, direção perigosa, perturbação do sossego. Então nós temos feito a nossa parte e nós vamos reforçar o policiamento nesse local, e mesmo que ele migre de local, como foi o caso, aí vai um pouquinho para a avenida que tem lá, sai um pouquinho para os bairros, nós vamos estar inibindo esse tipo de conduta. Bom, comandante, nós estamos falando de uma cidade que não é lá tão grande, Santa Rosa, mas infelizmente hoje a criminalidade não escolhe lugar, não escolhe tamanho de cidade. O senhor tem alguma informação a respeito de ligação de casos como estes em relação a drogas? Logicamente que consumo de álcool, acho que é implícito, né? Mas enfim, a consumo de drogas, por exemplo, teria alguma motivação nesse sentido também? Olha, Santa Rosa está crescendo, né? Estamos chegando aí quase, acredito, a 80 mil pessoas. E junto com o desenvolvimento da cidade vai trazendo também a criminalidade, vai dando uma atenção, não só para Santa Rosa, mas como para toda a região. E com certeza temos enfrentado os problemas aqui também de tráfico de drogas, uso de entorpecente. Mas nós temos trabalhado muito forte, juntamente também com a Polícia Civil. Existe uma equipe da Draco aqui, temos cumprido diversos mandados de busca e apreensão e estamos dando a resposta e procuramos manter os índices criminais baixos aqui na nossa cidade. Sabe que eu estava falando com o pessoal aqui, os nossos colegas, e a Lili, inclusive, estava perguntando, mas como que uma pessoa tem um facão? O senhor que está trabalhando aí no interior, eu que sou do interior, a gente sabe que muitas pessoas carregam, né, no interior, facão, às vezes dentro do carro, às vezes porque é um instrumento de trabalho, enfim, seria um desses motivos por que essa pessoa teria um facão, ou o senhor acha que é premeditado? Vou levar o facão para brigar. Glauco Paz, nesse caso, alguém com facão às 13h30 da manhã, que foi no domingo,
Ele não tá usando com certeza no trabalho, ele tava usando com absoluta certeza para briga. Era um facão siriri de 50 centímetros de lâmina. É claro que quando a brigada, por exemplo, aborda alguém num outro contexto, num outro horário de trabalho, sei lá, utilizando o facão para cortar pasta, alguma situação de trabalho, com certeza a brigada deixa a pessoa com o facão, porque às vezes é instrumento de trabalho. Mas nesse caso, com absoluta convicção, ele estava usando realmente para brigar, tanto é que já tinha essas ocorrências acontecido naquele local e ele então teve esse facão recolhido, foi preso e vai responder agora na justiça. Tá certo então, comandante Anderson Folhati Silva, né? Muito obrigado pelas suas informações, a gente vai continuar acompanhando e tomara que tenha fim essa questão. A população de Santa Rosa, como eu disse antes, merece ver episódios como este. Eu tenho certeza que a Brigada Militar está trabalhando forte para que isso não aconteça mais. Olha só, barulho da sirene, por quê? Porque a polícia não para, os criminosos também não param, infelizmente, né? A polícia de Gravataí prendeu 3 pessoas por envolvimento num esquema bem articulado de distribuição e venda de drogas na cidade. Foram 2 meses de investigação. Gabi Lerina, mais uma vez, se apresente aqui no meu escritório, Gabi. Conte mais sobre esse caso. Eita, o que tem de droga ali, hein, Glauco? Pela mãe do guarda, olha lá. E dinheiro, hein? Dinheiro, droga, uma pistola. Pois é. Então, 3 pessoas foram presas, como você disse, 2 homens e uma mulher foram detidos com aproximadamente 1 quilo de cocaína e 200 gramas de maconha, prontinhos, como a gente está vendo aí, ó, prontinhos para ser comercializados. Essa operação foi na madrugada, no último sábado, no bairro Belo Monte, em Gravataí, aqui na região metropolitana. Foram 2 meses de investigação, a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão em 2 casas, onde foram feitas as prisões e também encontrados, além das drogas, como a gente já mostrou ali, uma pistola 9mm e aproximadamente R$10 mil. De acordo com o delegado Guilherme Calderipe, o líder do grupo era responsável por distribuir essas drogas aí a traficantes envolvidos com um esquema muito bem articulado de delivery, ou seja, de teleentrega de drogas. E como está crescendo isso? Só faz isso agora na pandemia, né? Ganhou um gosto aí da bandidagem, que Deus me livre. Vamos ouvir então mais detalhes sobre essa operação com o delegado Calderipe. Ele distribui para gerentes de teleentrega, a gente pode falar assim, e esses gerentes de teleentrega depois distribuem para os seus entregadores, ou seja, não é nenhum dos 3 que nós prendemos faz entrega pro consumidor final. Eles são maiores, digamos assim, no esquema de tráfico de drogas. Agora para, Gabi, segura só um pouquinho, porque eu vou falar de gols e gols que não acabam mais, que aconteceram no Maracanã. Você que está aí almoçando, preparando o almoço, 4. Sim, senhor. 4-0 Inter no Flamengo. Mas vem cá, não era aquele Inter que estava caindo pelas tabelas? Hã? Não era aquele Inter que ia para lá para perder? Disseram alguns comentaristas. Hã? Foi lá e ganhou de 4, meu amigo. 3 gols do Yuri Alberto. Daqui a pouco a gente vai falar o que aconteceu no Maracanã. Foi um maracanaço by Internacional. O Flamengo nunca esperou essa aí. Renato Gaúcho, meu amigo. Olha só, o Renato tinha gremista que estava triste que ele saiu do Grêmio. Agora está triste porque ele perdeu. Mas 4 ninguém esperava, meu amigo. Então tá, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, sobre outros assuntos de esporte, até porque tem Grêmio hoje em campo, mas olha, surpreendeu e não foi pouco, pessoal. 4-0 do Inter em pleno Maracanã. O Inter dá uma respirada legal, alivia, sabe aquela sensação de que tinha um mundo nas costas? Torcida fazendo protesto? Começa a semana de uma forma bem diferente para o Internacional. A gente está vendo os gols aí da goleada de 4-0. Bom, foi um parênteses, agora podemos voltar, infelizmente, para um assunto mais pesado. Eu tava assim, ó, Glauco, rapidinho, porque a Catarina, desesperada pelo Inter, disse assim, mamãe, é assim, né? É assim, né? Eu digo, sim, minha filha, Querida. 4, né? E a Gabi, como é que tá? Bom, deixa assim. Vamos seguir na notícia? Vamos lá. Ok. Vamos falar desse assunto que a gente estava já antes, né, mencionando. 12h31, a gente estava falando de Gravataí, uma operação, uma organização muito bem articulada que vendia drogas de um modo delivery, aquela que entrega para o consumidor, né, que eles já se qualificaram a este ponto. Todo mundo teve que se adaptar na pandemia
E eles também, né, Gabi? Agora, a quantidade, você chamou atenção, né? De droga e dinheiro, né? Puxa vida, olha só, vou repetir a quantidade então aqui. Quase 1 quilo de cocaína e 200 gramas de maconha. Tudo prontinho, embaladinho, prontinho para ser entregue, né? Por porções. Mas não era bala de coco aquilo, Gabi? Não. Ah, tá. Não era. Eu também adoro bala de coco. É coisa do Léo aqui que ele vem dizer, parece bala de coco, né? Eu bala de coco é adoro muito bala bom. de coco. Isso é muito ruim. É. Isso é muito ruim porque estraga a vida de famílias, tá? E nessas condições de organizações que fazem essa distribuição, a polícia tem que agir também, Gabi. Porque não é só naquela grande operação que pega, né, aqueles carregamentos que vêm escondidos no caminhão, que vem escondido na caminhonete. Não, estes aí da ponta que fazem a distribuição também tem que ser pegos. Belo trabalho da polícia, né? E olha só, ninguém é para levar isso em conta não, viu? É um mau exemplo que eu vou trazer para vocês, mas sabe quanto é que esses gerentes aí ganhavam por semana para fazer esse Nem tráfico? imagino. 10 mil reais, Glauco. O dinheiro fácil que te leva direto para a cadeia, né? É aquela história. O André tá cansado de falar, né? O crime vai terminar em 2 lugares. Se não é na cadeia, você sabe qual é o outro, né? Mas, infelizmente, aquela tentação de subir rápido, fácil, conseguir dinheiro, não precisar estudar, não precisar trabalhar. Só que, olha, presta atenção, acaba mal. Bem mal. Muito obrigado, Gabi. Já já nós falamos mais. Ok. Mas continuamos com um assunto sério, sinal de alerta ligado. Sim, mais do que aceso num dos maiores hospitais do Rio Grande do Sul. Estamos falando do Grupo Hospitalar Conceição, que enfrenta um surto de Covid-19. E o LACEN, o Laboratório Central do Estado, identificou em alguns casos a contaminação pela variante Delta, que é mais transmissível do que as outras. O Lucas Abate tem as informações neste caso preocupante no Hospital Conceição. Lucas, a gente está vendo aí, até na briga que aconteceu lá em Santa Rosa, no Noroeste, o pessoal, não tem máscara, não está preocupado com distanciamento. Agora chama atenção e preocupa ainda mais num ambiente de saúde este surto, né? Quais são as informações que você tem? Olha, Glauco, não acabou a pandemia, não é hora de relaxar, até mesmo quem já está com as 2 doses da vacina. Porque um surto está sendo registrado desde a última semana no Hospital Conceição, na zona norte de Porto Alegre, que é referência para tratamento de Covid. Até o momento, Glauco, 54 casos confirmados e olha só o mais preocupante de tudo isso. 4 deles foram identificados em uma análise aqui do Laboratório Central do Estado que são compatíveis com a variante Delta, aquela variante indiana que tem causado até mesmo o recuo nas flexibilizações em vários lugares do mundo. Agora, essas amostras vão ser encaminhadas, já foram, na verdade, encaminhadas para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, que vai, de fato, confirmar que se trata da variante Delta. Mas o que indica a análise daqui e também o quadro desenvolvido pelos pacientes é sim uma suspeita muito forte de que se trata da variante Delta. E não é só no Conceição, Glauco, que se tem um surto em hospital. No Hospital Vila Nova, na zona sul de Porto Alegre, também, olha os números, 29 pacientes e 14 funcionários foram infectados. Mas no Vila Nova, a informação que a nossa produção apurou é de que o quadro está controlado. Desde a última semana, nenhum novo caso é registrado, os pacientes foram todos rastreados e isolados. Por isso, reforça a importância de tomar a 2ª dose e, principalmente, Glauco, manter cuidado, máscara, distanciamento social, principalmente. Se todo mundo ouvisse, Lucas, se todo mundo ouvisse, eu não canso de dizer, há poucos dias eu estive na Serra Gaúcha, Gramado, por exemplo. Aliás, nós tivemos informação de que Gramado, nós temos casos confirmados da variante, que são, são problemas que estão ali, circulando entre nós, essas pessoas contaminadas com a variante, porque elas são altamente transmissíveis. Só que ninguém estava distanciado, muitas pessoas sem máscara, enfim. Nós estamos falando agora de ambiente hospitalar e que certamente afeta o atendimento. Por exemplo, no Grupo Hospitalar Conceição, a Gabi também deve estar muito bem inteirada desse assunto, nós temos restrição. De visitas, né? Exato, restrição de visitas, casos de urgência, somente realmente aqueles essenciais para serem atendidos
Por quê? Porque essas pessoas têm que ficar em isolamento, não se sabe se novos casos não vão surgir e este resultado do exame, conforme o Lucas falou, deve estar vindo hoje da Fiocruz. Mas, enquanto isso, eu confio muito no que foi feito no LACEN, né, Gabi, né, claro, Lucas? Claro, então, evidente. é de, no mínimo, preocupar a gente, né, Gabi? E se imagina o seguinte, né, Glauco e Lucas, é um ambiente controlado dentro de um hospital. Imagina no restante dos locais. Aí você pega, Lucas, você pega um paciente com comorbidade, que já está internado, inclusive, às vezes, muitas vezes, por um outro problema, e ela fica suscetível a esse vírus que é altamente contagioso, né, Lucas? E ainda mais, Glauco, que a vacina, a gente sabe, a gente repete aqui muitas vezes, a vacina diminui o problema, a gravidade da doença, não impede que a pessoa se contamine. Então, muitas vezes, quem está com 2 doses e tem um quadro delicado por outra doença, por outra comorbidade, daqui a pouco está com uma imunidade um pouco mais baixa também por outros medicamentos, pode ainda assim ter um quadro um pouco mais agravado ou muito mais agravado por conta do coronavírus. Ainda mais no ambiente hospitalar, como vocês bem disseram, é um ambiente controlado. Se lá acontece isso, imagina como não deve estar a circulação do vírus fora desses ambientes onde muitas vezes as pessoas não mantêm o mínimo padrão, o mínimo protocolo de segurança. Só para terminar, quem não sabe, um casal muito querido de atores, né? Glória Menezes, Tarcísio Meira, estão internados, os dois já com as 2 doses de vacina. Tarcísio Meira em estado de observação, um estado bastante preocupante. Glória Menezes já melhor, mas enfim, não quer dizer, 2 doses é muito bom, mas não quer dizer que você possa sair por aí fazendo tudo o que quiser e muito cuidado com a variante. Lucas, brigadão, vamos continuar também acompanhando, porque afinal de contas é a pandemia ainda, a nossa rotina também. São 12h39 e você está com saudade dele, do André Har? Ah, mas ele está aqui para deixar um recado para você e matar a saudade. Olá, pessoal. Nessa semana a gente celebra o Dia do Estudante. E sabe qual é a boa notícia? Agora é a tua vez de fazer uma graduação, conquistar o sonhado diploma e construir a tua carreira. Porque começa hoje a Semana do Estudante UniaSelv. Uma semana de condições especiais para você fazer a sua graduação no EAD nota máxima no MEC. Olha só, matricule-se hoje na UniaSelv e garanta a primeira mensalidade grátis, mais uma bolsa de estudos a partir de 50% até o fim do curso. É isso mesmo, metade da sua graduação é por conta da UniaSelv. E tem mais, só na UniaSelv você conta com um tutor exclusivo da sua região, durante o curso inteiro. Bom demais, não é verdade? Então não deixa para depois. Invista hoje no seu futuro. Inscreva-se agora pelo UniaSelv aplicativo ou em uniaselv.com.br. Vou aplaudir. Matheus Schenck, não, mas os aplausos não são para Matheus Schenck, são para o Internacional, rapaz. Fica na tua, calma. Já fez 4 no Maracanã? Saudades do André. Já fez 4 no Maracanã? Não fez, né? Saudades do André Har, então, né? Ele me aplaudia. Ah, tá bom. Tá bom. Espera ele, amanhã ele tá de volta. Obrigado. Ele vai me aplaudir, espero. Bom, vamos direto falar com o Diego Aguirre? Vamos lá? Porque depois da goleada por 4-0 sobre o Flamengo, o Diego Aguirre estava, ó, radiante. Eu fico feliz por ter dado essa vitória para todos os colorados que estavam sofrendo. Também como jogadores, a diretoria, todos estávamos sofrendo, a comissão técnica. O futebol não se pode falar de injustiça, mas a verdade, mas não conseguimos ganhar e aí foi doloroso. Por isso, me siento feliz de poder dar esta gran victoria para la torcida. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá, vai. Até sábado o Diego Aguirre não servia. Não, até sábado ele tava assim, ó. E agora? Agora ele tá. Aquele sorrisão no rosto, maroto, bonito. É o futebol. O que é o futebol, né? Ô, Jeremias, vitória. Por falar em cara bonito e cara que faz 4 no Maracanã. Sorriso bonito, aquele sorrisinho branquinho. Dá um sorriso, Jeremias, pra mim, por favor. Tem algum original desses dentes aí? Tem, né?
Olha, por enquanto todos. Jeremias, mas falando sério agora, que vitória para dar uma moral pro Aguirre que tava meio deprê, tava meio tristonho. Não, quero dizer que eu tava falando sério, os dentes são meus ainda, tá? Tá bom. Há divergências. Bom, é muito importante pro Diego Aguirre ganhar. Legal, muito importante, mas eu quero falar sobre o Yuri Alberto. O Yuri Alberto não vinha bem, tá? Te lembra, assim, que eu falei que o Guerreiro tava voltando e que daqui a pouco, se o Guerreiro jogasse bem, ele poderia tirar essa vaga do Yuri Alberto, das mãos do Yuri Alberto? O Yuri, ontem, Glauco, ele deu uma aula. Ele deu uma aula de como ser um atacante, muita gente vai dizer moderno. Eu vou dizer um atacante decisivo. Ele não ficou plantado na área, mas ele também não ficou colocado como auxiliar de lateral. Ele rodou. Os zagueiros do Flamengo certamente tiveram pesadelos, vão se incomodar. O Yuri deu uma aula. A atuação dele é um cara que ataca a bola, vai de frente contra a zaga. Os gols do Yuri Alberto, o último gol do Inter, todo mundo esperava que ele cortasse ou que ele desse um passe. Ele chutou e pegou o Diego no contrapé. Uma aula do Yuri Alberto. Edenilson foi muito bem. E aí eu te pergunto, Glauco, será que o Edenilson foi bem porque ele esqueceu da proposta árabe, já deixou para trás, ou porque a função, ele foi escalado num lugar diferente? Acho que ele estava no lugar, ele se sentiu muito à vontade, mas tem a síndrome do táxi, que eu acho que... Como é que é? Síndrome do táxi. O Flamengo táxi acha. E aí eu acho que... O Internacional não tem mais os sobes, mas está subindo na tabela, né? Puxa. Vamos botar a classificação para você. O Inter pegou o elevador, subiu um pouquinho mais na tabela de classificação, está em 11º. Enquanto isso, os outros gaúchos, o Juventude, ontem perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1 em casa. Tá nos em 14º. acréscimos. É uma pena, né? E o Grêmio segue no vermelho, está em 19º lugar, inclusive falando de Grêmio. O Grêmio que enfrenta hoje a Chapecoense, os dois piores times do campeonato até aqui, não sou eu que estou dizendo, é a tabela que você acabou de ver. O Grêmio que deve ter novidades, essa possível escalação aí. O Borja deve estrear esta noite. Jeremias, pelo menos é o que nós estamos apostando. Se isso ocorrer, Felipão acerta? Tá na hora de botar o cara a jogar logo? Porque, como diria o Glauco, é o São Borja, né? O Grêmio precisa muito fazer gols. E o diagnóstico é que o ataque está sofrendo demais. Então, e com o Borja, eu estou muito curioso para ver o que eles vão fazer. Se é cruzamento, se é o Borja fazendo parede, pivô. Mas eu estou bastante curioso para ver o Grêmio contra a Chapecoense e com o Borja. Até porque hoje o Grêmio vai ter que jogar para cima, né? O Grêmio não vai poder esperar a Chapecoense. Exatamente. Não, e vocês imaginam o impacto negativo de um resultado ruim contra... Não dá para especular. E ainda mais depois de um 4-0 do Inter, né? Pelo amor de Deus. Não, a Chapecoense, com todo respeito, mas a Chapecoense lanterna e time muito limitado. Mas tenho mais boas notícias. Vamos lá. O torcedor gremista deve estar um pouquinho chateado, porque o Inter ganhou de 4-0, né? Mas calma, torcedor gremista, tem boas notícias. Quem vai trazê-las é Jeremias Werneck. Primeiro, com nome e sobrenome, Matias Villasanti. Nome do... Matias Villasanti, jogador do Cerro Porteño, vai ser o novo Matheus Henrique, é isso, Jeremias? Não estou entendendo. Vamos se organizar esse negócio. Não vamos chamar o cara de Matias Villasanti, não. É Matias Villasanti. Acabou esse negócio. Mas ele vai chegar amanhã, viu? 24 anos, o Grêmio tá pagando aí 3 milhões de dólares. Ele chega com um cartaz enorme, porque jogou Copa América, lá onde estava o Glauco. Aliás, tu viu algum jogo dele de perto, Glauco? Não vi. Tu não fez Paraguai e Bolívia? 3-1 pro Paraguai? Então eu vi. Ele tava lá. Eles querem que eu lembre de tudo. Querem que eu lembre de tudo? Eu lembro. Não me chamou atenção, então. Eu lembro. Pois é, o que eu ia falar. Mas o relato é que ele é um cara, um construtor. Ele não vai ser um protagonista, mas vai ser um construtor. Tá. E o Grêmio tá bancando ele. Diga. A Lili já tá me apressando aqui, então eu vou te pedir em 30 segundos, tá? Campas, meio-campista do Tolima da Colômbia. Outro que pode estar a caminho? É mais difícil, porque também custa caro, mas o Grêmio tá de olho, sim. Campas, assim, ó. Esse que tá vindo do Cerro Porteño, Como é que é o nome dele? É Matias Villasanti. Seria um novo Turim? Tomara que não, né? Perguntinha... Tomara que não, né? Eu não sou pago para fazer pergunta boa. Tomara que não, né, Jeremias? Não. Acredito que não. Acredito que ele é mais... Ele é uma escadinha, assim, num degrau mais alto. Ufa, ainda bem. Eu pergunto porque... não pode ter porque... mais um Churim, né?
Não, é que assim, o Grêmio, a gente sabe, né, Jeremias, foi ao mercado, mas tinha muitos produtos o mercado que era... é do Inter, né? Tá bom. É que nem eu no mercado, tem muita coisa que eu não consigo levar, né? E aí é aquela coisa, vem quem tem. Falando em mercado, o Grêmio está se movimentando, como a gente está vendo, né? O Matheus Henrique nem vem, né, para Porto Alegre, né, Jeremias? A gente pode botar aí a homenagem do Grêmio para os campeões olímpicos, o Breno e o Matheus Henrique, mas o Matheus Henrique nem desembarca em Porto Alegre, é isso? Isso, ele já está na Itália para fazer os exames médicos com o Sassuolo, tá negociado. Quem volta é o Breno, né? E aí, em breve, teremos a pergunta: qual é o goleiro titular do Grêmio? Breno ou Chapecó? E só para registrar também, importante, né, o técnico gaúcho que foi campeão olímpico, né, o André Jardine, mantendo uma sequência aí de técnicos envolvidos com dupla Grenal, né? O Dunga já foi bronze nas Olimpíadas, o Mano Menezes foi prata, o Odair Hellmann, que era o auxiliar, né, em 2016 foi ouro, e agora André Jardine, gaúcho de Porto Alegre também, ouro olímpico, parabéns para ele. Para encerrar o nosso esporte de hoje, vamos falar de Libertadores, infelizmente sem dupla Grenal. Mas tem clássico, Choque Rei, São Paulo e Palmeiras, amanhã, 9h15 da noite, para você. Você lembra dos Grenais válidos pela última Libertadores da América? Parece que faz uma eternidade, né? O jogo na Arena, sem gols, foi o último jogo com público aqui no estado até hoje. E foi em março do ano passado. No Beira-Rio, um gol só, do PP. Pois está chegando a hora de outro grande clássico no maior torneio da América do Sul. São Paulo e Palmeiras, o Choque Rei. Clássico que decidiu o Paulistão deste ano. O São Paulo encerrou um jejum de títulos estaduais que durava desde 2005. Uma noite mágica para Hernan Crespo, antes de fazer uma campanha instável neste Brasileirão. Eles se enfrentaram nas oitavas de final de 2006. Mas calma, isso é assunto que eu deixo para amanhã. De volta contigo no estúdio, Matheus. Eu devolvi para mim mesmo. Obrigado, Matheus. Baixa a matéria. Obrigado. Mas que umbigo grande. Tá bom então, Matheus. Matheus. Eu e meu ego vamos indo então. Beleza. Valeu. Jeremias, pode ir lá levar a tapioca para passear, tá bom? Tchau, Matheus. Achei que era o Matheus. Vai com Deus. Tchau. Bom, olha só, gente. Nós falamos agora de mais um capítulo do caso João Alberto. Um homem negro agredido até a morte por seguranças do supermercado Carrefour em Porto Alegre, na véspera do Dia da Consciência Negra. Amanhã começa a reconstituição do crime. Entre terça e quinta-feira desta semana, os réus vão voltar ao local onde, no dia 19 de novembro do ano passado, João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi espancado e asfixiado até a morte. 6 pessoas foram indiciadas por homicídio triplamente qualificado. São considerados autores do crime o ex-PM Giovanni Gaspar da Silva e o segurança Magno Braz Borges, que estão presos, além da fiscal de loja Adriana Alves Dutra, que está em prisão domiciliar. Outros 3 acusados respondem em liberdade. Um deles é Paulo Francisco da Silva, que impediu o socorro de Beto. Os outros 2 são o funcionário do supermercado Rafael Rezende, que deu chutes e impediu a aproximação das pessoas, e o segurança Cleiton Silva Santos, que desferiu socos na vítima. O processo na Justiça está em fase de instrução. Novas provas podem ser levantadas tanto pela defesa quanto pela acusação. A reconstituição do crime vai permitir o confronto de versões sobre os acontecimentos daquela noite. Depois disso, aproximadamente 50 testemunhas serão ouvidas até dezembro. Só assim, o juiz vai decidir se os réus vão ou não ao júri popular. João Alberto e a esposa Milena Alves foram até o mercado na noite de 19 de novembro para comprar ingredientes para o jantar. No caixa, enquanto Milena pagava e empacotava os produtos, Beto se afastou. Em poucos minutos, foi levado para fora da loja. O homem foi espancado por 1 minuto e 30 segundos. Acabou imobilizado contra o chão até a morte. Veio em choque, ele não sabia o que fazer, onde correr, o que... Ele falou, Milena, me ajuda. A polícia concluiu que a vítima ficou deitada no estacionamento por aproximadamente 10 minutos até a chegada do SAMU. E se fosse uma outra pessoa, isso teria acontecido? É a pergunta que todos se fazem. Nós sabemos que não teria acontecido. Nós não podemos aqui deixar de pensar que
A sociedade toda se estrutura por meio de atos discriminatórios. A morte de um homem negro por seguranças brancos do supermercado provocou uma revolta. Foram dias de protestos na capital logo depois do crime. Familiares de João Alberto e também instituições que apoiam a causa antirracista receberam indenizações do Carrefour. A rede de supermercados também firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, passando 115 milhões de reais para políticas de enfrentamento ao racismo. Gabi Lerina, algumas contestações em relação à necessidade ou não de se fazer essa reconstituição, mas o fato é que ela deve acontecer para ajudar a elucidar o que ainda tem que ser esclarecido, né, Gabi? Pois é, lembrando que essa reconstituição foi um pedido de um dos réus, né, Glauco? Então a defesa entrou com esse pedido e a juíza do caso acatou. Por isso que vai ter essa chamada reconstituição em 2 dias, na terça e também na quinta-feira. E é um processo bastante complexo, né, Glauco? Porque vai se montar praticamente a cena do crime na terça ou na quinta-feira. Amanhã se começa então a se organizar esse planejamento. Como você disse, a delegada Roberta Bertoldo, que comandou esse caso, que fechou esse inquérito por parte da Polícia Civil. Segundo ela, não seria necessário refazer essa reconstituição, já que não há nenhum tipo de dúvida para a Polícia Civil do que aconteceu ali, já que todas as agressões, infelizmente, são horrorosas. E a gente viu e reviu diversas vezes, né, Glauco, para construir essas reportagens, para trazer e mostrar para as pessoas o que aconteceu dentro deste supermercado, desse hipermercado. E, infelizmente, por 1 minuto e 30, João Alberto apanhou sem parar. Então, de acordo com a delegada do caso, a Roberta Bertoldo, para ela não teria necessidade de se fazer essa reconstituição, porque para ela está tudo muito claro e o inquérito policial conseguiu apurar todos esses pontos, porque tudo foi gravado, Glauco. Um assunto que virou aquilo que a gente chama de um marco, né? Assim como aconteceu, infelizmente, na tragédia da Boate Kiss, né? A partir desse episódio, algumas coisas mudaram, já mudaram, mas tem que mudar ainda, porque é inadmissível que a gente vê ainda em relação à discriminação, né? Ao racismo, injúrias raciais, todos esses episódios que a gente acompanha. As imagens, elas são contundentes, mas pode ainda haver esclarecimentos através dessa reconstituição, que não é exatamente o nome, né, oficial que está sendo utilizado agora, mas enfim, é o que a gente usa coloquialmente, a reconstituição dos fatos, e é claro que a gente vai continuar acompanhando e trazendo todos os detalhes para você. São 12 horas e 54 minutos, fique com mais um recado. Please don't stop the music. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? A operadora TIM está com uma novidade que é isso mesmo, a música não para. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis, são milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, TIM Pré-Sertanejo. É o estilo que você escolher, é para explorar todas as possibilidades da música. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isso sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música com anúncios e sem você pagar nada mais. E ainda tem 8 gigas para curtir muito na internet. Vai ficar aí parado? Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite essa super oferta. Muita internet, mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Mais uma vantagem que a TIM traz para você. Quem compara, vem pra TIM. TIM, imagine as possibilidades. Coloca a música aí, gente! É uma figura. E pensa que é só assim, gravando? Não, entrando na redação é todo dia. Abraço, André Har. Olha só, gente, deixa eu ver uma... Tá estragado, eu acho, isso aqui. 25 graus? Não, 25 graus em Porto Alegre. Olha só, a gente está vendo imagens ao vivo do Parque Maria do Brasil. Um dia que tá com muito calor em meio ao inverno. Mas você tá vendo aí, ó, o frio tá batendo na porta, louco para voltar. Depois do intervalo, a previsão do tempo, a Estael vai nos dizer como ficam os próximos dias. E a gente, com essa bela imagem aí, te convida a voltar daqui a pouquinho para nos acompanhar aqui no SBT Rio Grande. Até já!
Voltamos com o SBT Rio Grande, 13 horas, 1h da tarde, em ponto. E eu digo o seguinte, aproveitem o calorão, porque já já vem a chuva e depois, bom, aí você sabe, né? Mas, detalhes, quem conta pra gente é a Estael Cias. Estael, boa tarde. Pelo amor de Deus, Estael, vai chover, isso me parece que é certo, né? Mas vai vir aquela chuva que preocupa todo mundo ou não? Olha, Glauco, a gente olhando as imagens aqui, olhando o céu, vou pedir para o Júlio mostrar para a gente aqui, tem bastante nebulosidade já em Porto Alegre. Pela manhã o pessoal pôde aproveitar, teve ar quente, abafamento, o sol apareceu por aqui, mas essa não é a realidade de todas as regiões do Rio Grande do Sul, porque a gente já tem a frente fria presente no estado, o que significa que já chove desde cedo em áreas lá da fronteira oeste, da campanha, da zona sul, e enquanto a gente tem 28 graus, 1 da tarde, lá em São Leopoldo, a temperatura está em torno de 14, 15 graus, lá na zona sul, onde temos a chuva desde cedo. Então, tem um grande contraste térmico no estado, já o frio chegou a partes ali do sul e do oeste com a chuva, enquanto que aqui e no norte, apesar das nuvens, o abafamento ainda segue. O que se espera para os próximos dias é que amanhã, quem não aproveitou hoje, amanhã vai ter um dia inteiro de instabilidade, chove desde cedo, já muda o padrão de temperatura. Se hoje à tarde nós teremos aí algo em torno de 30 graus aqui na Grande Porto Alegre, amanhã à tarde a temperatura não passa muito dos 14, 15 graus. Então já tem uma mudança grande na sensação térmica nesta terça-feira. Respondendo a tua pergunta, Glauco, a chuva veio, mas infelizmente não é na quantidade que precisa. Claro, quando tem calor, quando tem abafamento, a gente se preocupa com o risco de algum temporal, mas muito isolado. Em geral, não é o que se espera para o Rio Grande do Sul. Estael. E a partir de quarta-feira, sim. Não, você falou aí da diferença de temperatura, né? Que uma temperatura aqui na região metropolitana e outra lá pro lado no interior, lá pro lado da fronteira, é muita diferença. Para Porto Alegre, o que a gente pode imaginar em termos de temperatura? Olha, amanhã a gente tem a chegada da chuva, então tem a temperatura aí na tabela de 13 a 18 graus, mas a temperatura de 18 ela acontece na madrugada, a temperatura mínima amanhã acontece à noite. Então a dica para quem sai cedo de casa e só volta à noite amanhã, leva um agasalho porque muda a sensação térmica, muda a temperatura da tarde para a noite em praticamente todas as áreas do Rio Grande do Sul com a chegada do ar gelado. Na quarta-feira o tempo começa a firmar, expectativa de que tenhamos aí quarta, quinta e sexta-feira dias bonitos, ensolarados de tempo seco, mas com muito frio. Quinta-feira marcas negativas, Glauco, abaixo de zero em pontos da campanha e da fronteira oeste. E com temperatura baixa, a geada pode voltar depois deste calor, desse abafamento desta segunda-feira. Então, tudo normal, Agosto é o mês do cachorro louco e no tempo também não falha essa máxima aí, tá essa virada brusca na temperatura nos próximos dias. Eu convido vocês para dar uma olhada em Gramado, na nossa querida Serra Gaúcha, 23 graus, imagem do Lago Negro. Várias vezes o André já explicou por que é Lago Negro. Eu não vou explicar de novo, porque afinal de contas ele é o dono da informação. Ô Gabi, então quem quiser aproveitar, você tá vendo, né? Eu vou lavar umas roupitas hoje, tá? Porque ainda dá para aproveitar alguma coisa de tempo sem chuva, porque depois piora a coisa, viu? Ô, Estael, São Pedro Louco também, né? Cachorro louco, São Pedro Louco, pelo amor de Deus, 4 graus de mínima, menina, na quinta-feira. Vou te fazer aquela pergunta, até imagina a resposta, mas vai que, né? Tem previsão para um friozão para neve, Estael? Ou eu tô doida também? Enquanto a Estael vai falando aí, a gente vai ver imagens de hoje pela manhã de pessoas andando na rua como se fosse verão, fazendo atividade física. Fala, Estael. Pois é, não tem, nesse evento de frio não tem previsão de neve, ainda no inverno, Gabi, aí sim é possível que tenhamos alguma possibilidade de ainda nevar em 2021 aqui no Rio Grande do Sul, mas não vai ser nesta semana, de fato teremos frio, 4 graus em Porto Alegre na quinta-feira, interior do estado com marcas abaixo de zero e risco de geada na quinta-feira também, a partir de sexta aos poucos a temperatura volta a subir
E a grande preocupação continua sendo a chuva, que faz falta. Ela vem entre hoje e amanhã, mas infelizmente os acumulados em geral serão baixos e estão longe de resolver uma crise que já se instala aí no Brasil, não só aqui no Rio Grande do Sul, em relação à preocupação com o abastecimento e mesmo a questão de energia, né, que é gerada pelas hidrelétricas. Então a água fazendo falta, a chuva fazendo falta, mas ainda não vem em quantidade para resolver esse quadro. Maravilha, então a gente aguarda aí pela chuva, vamos esperar pela chuva e que ela venha calminha. Stael, eu te convido, fica aqui com a gente, Gabi também, para falar de uma imagem inusitada, né? Se de repente você está caminhando pela rua e encontra essa turma aí, uma turma da pesada. Você não está vendo mal não, são búfalos e são 7 búfalos, é verdade. Isso aconteceu aqui na região metropolitana, Gabi. Pois é, já pensou? Eu ia sair correndo, com certeza, Glauco. Mas esse bicho aí, ele é bravo, muitas vezes é bravo. E olha só, eles aproveitaram também o tempo mais quentinho do final de semana para dar um passeio, né? A guarda municipal foi acionada às pressas. Foram correndo lá para poder conter esses 7 animais que estavam passeando pelas ruas lá de Gravataí, aqui na região metropolitana. Aí foi bem inusitado, né, Glauco? E aí, o que eles fizeram? Então, a Guarda Municipal conseguiu recolher esses animais para este cercado ali, colocaram eles naquele cercado e, na sequência, conseguiram identificar os 2 proprietários, são 2 pessoas diferentes que são proprietárias desses animais e eles foram, então, encaminhados aos seus devidos lares. Glauco. Sabe que eu tinha um conhecido, Stael, que criava búfalos, ele fazia em serra, mas os bichos terminavam com tudo, eles quebravam tudo. É um bicho que tem origem selvagem, logicamente, é claro que deu um baita susto caminhando aí na rua. Stael, dando uma passeadinha, aproveitando, já que o clima tá bom, né? Dando uma passeadinha. Lagarteando, né? Também aproveitando. E sabe que ele fica muito bem, sabe onde? No espeto. Churrasco de búfalo é muito bom. Inclusive, eu já comi, recomendo. Muito obrigado, Stael. Obrigado, Gabi. Eu convido vocês para a gente se despedir aqui. E você que está em casa para acompanhar a segunda edição com Marcelo Chemari, logo mais à noite. A gente se vê amanhã já com o André aqui no estúdio. Tchau!